Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 13ª aula para o 7º ano do Ensino Fundamental. Na aula de hoje, a gente vai estudar, continuar nesse segmento de mudanças e, enfim, de processos no continente europeu. A gente vai estudar os movimentos do humanismo e do renascimento. A gente vai meio que entender que um complementa e, enfim, identifica o outro. Um é meio que está sujeito ao outro. Porque eles vêm da mesma linhagem e cresceram, surgiram, foram se expandindo da mesma forma. Então, um é meio que o objetivo do outro. Então, a gente vai tentar analisar esse processo do Renascimento e de como o humanismo foi importante para a valorização do ser humano nesse período, certo? Então, vamos lá, observem aí o que foi o Renascimento. Renascimento, renascença ou renascentismo são os termos usados para identificar o período da história da Europa aproximadamente entre meados do século XIV e o fim do século XVI. Os estudiosos, contudo, não chegaram a um consenso sobre essa cronologia, havendo variações consideráveis nas datas conforme o autor. Apesar das transformações serem bem evidentes na cultura, sociedade, economia, política e religião, caracterizando a transição do feudalismo para o capitalismo e significando uma evolução em relação às estruturas medievais, o termo é mais comumente empregado para descrever seus efeitos nas artes, na filosofia e nas ciências. Chamou-se Renascimento em virtude da intensa revalorização das referências da Antiguidade Clássica, que nortearam um progressivo abrandamento da influência do dogmatismo religioso e também do misticismo sobre a cultura e a sociedade, com uma concomitante e crescente valorização da racionalidade, da ciência e da natureza. Nesse processo, o ser humano foi revestido de uma nova dignidade e colocado no centro da criação. E por isso, deu-se a principal corrente de pensamento desse período, o nome de humanismo. Então, basicamente é o seguinte, a Europa estava passando por um processo de transição e de mudanças que eram visíveis em todos os seus aspectos, sociais, econômicos, políticos, culturais, artísticos. Então, foi um processo, um período em que houve esse grande avanço, essas grandes transformações e modificações no continente europeu. A gente tem, por exemplo, a passagem, isso já falando mais no seu âmbito cultural, econômico e político, é a passagem do feudalismo para o capitalismo, que representa um grande avanço para muitos, certo? No sentido da economia. A gente tem outros avanços, como a transição da centralização do poder nas mãos de um rei. Então, a gente vai ter todo esse processo que está dentro desse período do Renascimento. Porém, quando a gente fala no seu sentido mais enxuto de renascimento, geralmente está associado às modificações que aconteceram na cultura, na filosofia e nas artes, certo? E também nas ciências. Então, esses lados mais econômicos e políticos, apesar de estarem dentro do Renascimento, esse movimento do renascentismo, ele valoriza mais essas questões da arte, da cultura, das religiões e também da filosofia, certo? E aí que a gente vai ter a origem do principal instrumento, da principal corrente do Renascimento, que é o humanismo, a valorização do homem. Isso porque antes desse movimento era muito se valorizado as divindades, aquilo que era superior ao homem, os mitos, os seres mitológicos, os seres enfim, as divindades que são superiores ao homem dentro das teorias anteriores, certo? E aí no Renascimento a gente vai ter essa valorização mais do homem como dono como criador de si próprio, certo? Que aí é onde vem a principal corrente desse período, que é o humanismo. Observem aí. O humanismo é a filosofia moral que coloca os homens como os principais, numa escala de importância no centro do mundo.
É uma perspectiva comum a uma grande variedade de posturas éticas que atribuem a maior importância à dignidade, aspirações e capacidades humanas, particularmente à racionalidade, ou seja, ao principal aspecto do ser humano, que é o raciocínio. Embora a palavra possa ter diversos sentidos, o significado filosófico essencial destaca-se por contraposição ao apelo ao sobrenatural ou a uma autoridade superior. Então, o principal sentido da palavra do humanismo é essa contraposição a esse apelo sobrenatural, de ter uma autoridade superior, uma divindade superior. O homem passa a ser o centro de toda a história, de todo o mundo, certo? Dentro da teoria do humanismo. Então, essa teoria do humanismo vem para cada vez mais dar essa valorização a essas mudanças e todos esses sentidos dentro do Renascimento. Mas aí a gente tem algumas características desse período também do Renascimento no geral. Observe aí. O racionalismo, ao defender a razão humana, essa corrente filosófica foi importante para desenvolver diversos aspectos do pensamento renascentista em detrimento da fé medieval. Então, o pensamento do Renascimento veio para se desenvolver em contrapartida ao pensamento da fé que tinha naquele período medieval. Com ele, o empirismo ou a valorização da experiência foram essenciais para a mudança de mentalidade no período do Renascimento. Essa corrente afirmava que os fenômenos humanos e da natureza deveriam ser comprovados diante de experiências racionais, certo? De experiências que o homem teve através da racionalidade, não mais da fé, das teorias e dos, misticismo que havia nessa valorização. A segunda característica, a gente tem o individualismo. Observem, representou uma das importantes características do Renascimento associados ao movimento humanista. O homem é colocado em posição central e passa a ser regido não somente pela Igreja, mas também por suas emoções e escolhas. Assim, ele torna-se um ser crítico e responsável por suas ações no mundo. Então, o homem ele passa a ser colocado nessa posição central, dentro do individualismo, certo? Ele passa a ser esse centro da sua história, certo? E aí ele vai ser regido não mais só pela igreja, certo? O que acontecia anteriormente, que era muito essa regência da igreja e essa imposição das ideologias da igreja. O homem passa a ser regido também pela igreja, mas ele vai se tornar um ser crítico e responsável por as ações que ele tinha no mundo, certo? Porque agora ele também vai ter que pesar dentro dessas teorias as suas emoções e escolhas, e não mais aquilo que as teorias de divindade, de superioridade humana aplicavam naquele período. Vamos lá, continuando. Outras características. O antropocentrismo. Em detrimento do pensamento teocêntrico medieval, onde Deus estava no centro do mundo, o antropocentrismo, homem, que significa, de forma literal, o homem como centro do mundo, surge para valorizar diversos aspectos do ser humano. A razão torna-se um instrumento pelo qual o ser humano deve pautar as suas ações. Ainda que a religião continue a ter muita importância, a inteligência humana foi exaltada diante das diversas descobertas científicas da época. Dessa maneira, reforçado pelo individualismo, o homem passa a ter a posição centralizada e isso o impulsiona a ousar no aprendimento e em descobertas científicas ou de novas terras. Então, essa característica, que é o antropocentrismo dentro do Renascimento, foi fundamental para poder colocar o homem no centro do mundo, certo? Ele passa a ter uma valorização à sua história, à sua racionalidade, às suas emoções, o seu convívio passa a ser valorizado dentro desse contexto de surgimento da história.
Anteriormente a isso, os processos de surgimento, por exemplo, eram muito pregados, baseados nas teorias de divindades, de que foi Deus que concedeu, Deus que criou, que foram as divindades que assim quiseram e que as coisas aconteciam, eram justificadas por conta dessa superioridade, que o homem era só mais um dentro de todos os seres que existem. E aí, através dessa teoria do antropocentrismo, o homem passa a ter essa importância fundamental dentro dessa funcionalidade, certo? O homem passa a ser valorizado com suas emoções, com sua racionalidade, com sua crítica, com o seu pensamento, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Então, tudo isso que são características humanas passam a ser valorizadas dentro dessa teoria. Como reforço disso, a gente tem as descobertas científicas, certo? As teorias científicas que vão se intensificando cada vez mais e cada vez mais valorizando as explicações científicas em detrimento àquelas explicações de fé e de religiões, certo? Então, essas foram as principais características do contexto do Renascimento nesse sentido. Vamos continuar agora para os sentidos mais científicos. Observe. Cientificismo. Numa época de efervescência, o conceito do cientificismo foi de suma importância para mudar a mentalidade do homem e trazer à tona questões sobre o conhecimento do mundo. Como eu falei para vocês, esse avanço da ciência nesse período, certo? Por exemplo, a ciência passa a explicar que o homem surgiu de forma de evolução, certo? Através da teoria do evolucionismo, em contrapartida à teoria do criacionismo, que era a que todo mundo aceitava e se adequava na época. Continuando, o universalismo foi desenvolvido sobretudo na educação renascentista, corroborada pelo desenvolvimento do conhecimento humano em diversas áreas do saber. O homem renascentista busca ser um polimata, ou seja, aquele que se especializa em diversas áreas. O maior exemplo da figura polímata do Renascimento foi, sem dúvidas, Leonardo da Vinci. Vale ressaltar que no período renascentista houve uma expansão de escolas, faculdades e universidades, bem como a inclusão de disciplinas relacionadas a humanidades, como as disciplinas nas áreas de línguas, da literatura, da filosofia e dentre outras. Então, esse universalismo ele foi super importante nesse período também, por trazer à tona essas questões de expansão de conhecimento. O homem passa a ter uma expansão de ideias e de áreas em que ele pode ser especializado, certo? E aí a gente tem a implementação dentro das universidades dessas disciplinas mais do campo das humanidades, certo? Dessas ciências humanas, como as de língua de literatura, de filosofia e também outras, certo? Vamos lá, para finalizar, a importância do Renascimento para a modernidade. A principal contribuição do Renascimento para a sociedade moderna foi a transformação da mentalidade. Isso gerou mudanças em diversas áreas do conhecimento, como na cultura, na política, na ciência e também na economia. Como a gente debateu lá no começo, esse movimento do Renascimento foi super importante, principalmente para o estabelecimento dessa ideia de modificações nos mais variados campos, certo? Científicos, humanos, políticos, culturais, artísticos, filosóficos. Enfim, foi uma série de transformações muito bacanas, inclusive, que aconteceram na Europa. E aí, para a gente só finalizar, vamos fazer uma questão rapidinha para melhor fixar o conteúdo. A principal corrente do pensamento renascentista foi: letra A, o religioso, B, o capitalismo, C, a ciência ou D, o humanismo. Qual foi a principal corrente do pensamento renascentista? A alternativa correta é a letra D, certo? O humanismo foi essa principal corrente. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender os objetivos da nossa aula. Para ter acesso a ela na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. A gente vai ficando por aqui, tchau, tchau e até uma próxima.